E aí galera, tudo bem? Nas dicas de hoje vou estar passando para vocês um pouco sobre atalhos do Word, tá certo? É bem simples, é bem fácil, mas é uma coisa bem interessante. Dá para você estar utilizando esses atalhos para facilitar muito a vida de vocês. E como nos vídeos anteriores aí a gente passou como fazer a instalação do Word, agora eu vou estar passando um pouquinho mais dos atalhos para vocês, tá certo? Então vamos comigo, galera! Então, primeiro de tudo, vou abrir aqui meu Word, que eu já deixei uma tabelinha montada para vocês estarem visualizando, e vou fazendo a demonstração de como é o funcionamento de cada um deles, tá certo? Bom pessoal, vamos começar com o Ctrl A. Quando eu clico no documento Ctrl A, ele me permite abrir um documento já editado, já salvo dentro do meu computador. Então aqui eu tenho diversas opções, eu posso estar escolhendo qualquer um para voltar a editar ele, tá certo? Vou voltar aqui. E agora, já o Ctrl N, ele serve para abrir um documento novo em branco. Então, quando eu aperto Ctrl N, ele abre um novo documento em branco, tá certo? Continuando, temos o Ctrl B, que ele serve para salvar como. Então, a gente aperta um Ctrl B dentro do nosso arquivo e aí vai dar a opção para que salvemos o nosso documento. Isso aqui é muito importante para todos que trabalham com Word, Excel, PowerPoint, com edição de documentos, porque às vezes a gente edita um documento e acha que vai dar certo até o final, às vezes pode acontecer de o computador reiniciar, o computador desligar, ter uma queda de energia e a gente perder o nosso documento. Então é sempre interessante a gente ir fazendo 2, 3, 5 parágrafos do conteúdo do nosso documento e apertar o Ctrl B para ir dar uma salvada e deixar o nosso arquivo seguro, para a gente não ter problema de ter que redigitá-lo novamente, tá certo? Continuando, nós temos o Ctrl F12. Pressionando ele dá a permissão para salvar o nosso documento em qualquer local do nosso computador. Então a gente vai selecionar a pasta que a gente está querendo que salve o nosso arquivo e vamos salvar ele. Também é importante quando a gente começa a editar um arquivo, porque ele nunca foi salvo. Então a gente aperta o Ctrl F12, a gente vai escolher o local e vai salvar o nosso conteúdo. Dessa forma a gente não perde ele também, tudo bem? Depois temos a opção de Ctrl P, ele serve para a parte de impressões. Quando a gente aperta a tecla Ctrl P, ele vai mostrar a nossa impressora, vai mostrar o arquivo que a gente quer imprimir e dessa forma a gente consegue facilitar. Em vez de ficar procurando aqui no menu de arquivos até imprimir, a gente pode só simplesmente apertar um Ctrl P, tá certo? O Ctrl C ele serve para fazer a seleção de todo o documento que tem no nosso arquivo. Então, se eu tenho 15 folhas editadas e eu quero selecionar tudo, eu não preciso pegar o mouse e vir arrastando, colocando página por página. Eu simplesmente aperto um Ctrl T e aí vai selecionar todo o meu arquivo, tá certo? Aí agora a gente tem aqui também o Ctrl N. Só que esse Ctrl N ele serve para quando tem algo selecionado. Quando eu apertar Ctrl N, ele vai pegar e vai dar um negrito, ele vai destacar aquela palavra, aquela frase, deixando de uma forma mais visível para que eu possa utilizar, tá bom? Após o Ctrl N, eu tenho também o Ctrl I, que é parte de edição de texto, tá certo? Ctrl I serve para dar o itálico, então ele vai deixar tudo inclinado, tá bom? É bem simples, mas às vezes você faz isso num título, num subtítulo e dá um destaque a mais ao seu conteúdo, tá certo? O Ctrl S também tem que estar selecionado, assim como o Ctrl I e como o Ctrl N, e aí vai pegar e sublinhar o seu texto. Ele vai colocar uma risca por baixo, para dar um destaque também dentro do conteúdo que você utiliza. Agora, a gente vem para os mais utilizados dentro do pacote Office, tá bom? Por que os mais utilizados? Porque é uma ferramenta muito básica e a gente tem ela no nosso dia a dia para quem está utilizando o computador. Então, a primeira delas, Ctrl C, ela serve para copiar. Então, apertei Ctrl C, eu escolho um local onde eu quero fazer a cola do conteúdo e aí eu tenho a opção de colar ele em outro conteúdo, em outro local. Então, aqui só um exemplo para vocês. O Ctrl C que estava aqui em cima, eu coloquei para baixo. Próximo, Ctrl X. Ele serve para eu pegar uma coisa que está aqui e colocar aqui, tudo bem? Então vamos ao exemplo no computador. Eu apertei um Ctrl X e eu quero que ele fique bem aqui embaixo. Então vou lá, Ctrl V, que é para colar, que eu vou explicar agora.
Então Ctrl X ele vai recortar o conteúdo do seu lugar e você vai poder colocar em qualquer outro local, tá certo? Agora chegou o mais importante dos três, porque se não existisse esse Ctrl V, os dois primeiros aí seria irregular, ele não teria função. Ctrl C copia, Ctrl X recorta e o que faz a ação dos dois, o Ctrl V. Eu utilizando o Ctrl V, ele vai colar a última ação que eu fiz, seja ela copiada ou seja ela colada. Então, como a última ação que eu fiz foi o Ctrl X, que foi o de recortar, ela colou para mim o Ctrl X. Se eu tivesse selecionado e feito um Ctrl C, vou vir aqui um exemplo. Vou vir no Ctrl C, vou copiá-lo, vou clicar aqui e agora Ctrl V. Ele vai colar para mim. Então, tudo que for copiado ou tudo que for recortado, eu posso estar colando com o Ctrl V, tá certo, pessoal? Agora, o Ctrl Z, ele é uma ação muito legal, porque assim, às vezes a gente comete um erro dentro de um documento, a gente coloca uma palavra que a gente pensou que estava correta, mas a gente não quer ela, a gente vai apagar, então a gente pode estar utilizando o Ctrl Z. Então, deem uma analisada aqui na minha tela, principalmente nessa parte aqui. Eu vou utilizar o Ctrl Z. Mais uma vez Ctrl Z, mais uma vez Ctrl Z, mais uma vez Ctrl Z, mais uma vez Ctrl Z. Se vocês prestarem atenção, ele foi tirando tudo que estava nessa parte branca e foi desfazendo, ele removeu. Então eu tinha feito uma cópia, ele removeu aquela cópia. Eu tinha feito um Ctrl X recortado, ele desfez aquele Ctrl X e voltou para o lugar inicial. Então ele vai desfazer as ações, ele é muito importante, porque é uma ferramenta muito útil para uma falha que nós cometemos, tá certo? E por último, temos o Ctrl R. Então a função dele é refazer a última coisa que nós fizermos dentro do nosso documento. Então, se eu digitei informática, e dei um espaço, se eu apertar Ctrl R, ele vai tirar uma cópia desse informática com o espaço que eu apertei e vai refazer ele. Então, ó, quantas vezes eu apertar o Ctrl R, será quantas vezes ele vai fazer isso. Tudo bem? Então, essas eram as dicas de hoje, tá certo, galera? Espero que tenha agregado ao conhecimento de vocês. Espero que vocês possam estar utilizando com algo no computador de vocês, em alguma atividade aí. E isso é tudo. Muito obrigado!